Bom, gente, uma boa noite a todos vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo? Então tá bom. Então vamos ver se a gente faz sem o microfone, né? E como todas as vezes que eu aqui estive, e com muito prazer, com muito carinho, porque sempre fui muito bem recebido aqui nessa casa, eu sempre, nesse momento, eu procuro pedir a Jesus que possa fazer esse presente, para que nessa presença Ele possa fazer com que a gente se una mentalmente e em um só pensamento nós consigamos estabelecer aquilo que eu chamo que é a única meta, é o propósito, é o fundamento de toda e qualquer palestra, que é um perfeito entendimento entre cada um de nós, né? Isso é o mais importante. Muito bem. Eu, ano passado, acho que eu não estive aqui, né? Eu não deu para agendar essa coisa toda, e eu fiz uma palestra em algumas casas espíritas aí, onde eu acho que é um tema muito importante, porque é o tema em que a obra de Kardec basicamente se fundamenta na explicação e ao mesmo tempo na orientação para nós podermos entender e eliminar aquilo que ele chama que é o principal defeito que todos nós temos em nível de alma, em nível de espírito, né? Por que isso aí? Porque esse defeito, segundo as orientações da espiritualidade ali que passaram para Kardec, é um defeito que nos impede o progresso espiritual. É o principal entrave que nós temos na nossa existência, né? Esse entrave, ele funciona em termos de defeito, vamos dizer assim, como um dos fundamentos, se não é o principal, do nosso comportamento e da nossa alma, né? Isso não tem jeito de nós negarmos. Tanto é que Kardec, quando perguntou para a espiritualidade qual era a pior das imperfeições, o pior dos defeitos humanos, quem foi que o Kardec respondeu para ele? A espiritualidade respondeu para Kardec. Respondeu que era o egoísmo, exatamente. Então o egoísmo, gente, veja bem, para nós podermos eliminar isso de dentro de nós mesmos, porque isso é a base de tudo, vamos assim dizer, do nosso comportamento, nós temos que entender a dinâmica do funcionamento do egoísmo. E eu vou fazer uma introdução breve aqui, porque eu não vou repetir essa palestra, mas eu vou fazer uma introdução, depois eu vou mudar o assunto e partir para o outro lado. Mas isso eu vou repetir por quê? Porque eu acho isso muito importante. Nós na vida, veja bem, aqui nesse mundo terreno, nessa dimensão em que nós nos encontramos, e no nível espiritual que nós nos situamos, existe um mecanismo psíquico em cada um de nós que nos rege em 99,9% dos comportamentos que nós temos na vida. Esse mecanismo, né, que é uma estrutura do nosso psiquismo, ele funciona do seguinte modo: ele atrai para nós tudo aquilo que a gente deseja e rejeita tudo aquilo que não nos é conveniente. Isso é um mecanismo que cada um de nós tem. É impossível você viver de um modo normal sem essa dinâmica psicológica que nós temos. Então, quando nós fazemos isso, ou seja, a gente atrai aquilo que são os nossos desejos, nossos interesses pessoais e manifesta as tendências que a gente traz de reencarnações passadas, ao mesmo tempo a gente rejeita aquilo que não nos é conveniente. Esse mecanismo, né, eu já falei até alguma coisa aqui uma vez para vocês sobre ele, é o que nós chamamos de ego. O ego humano funciona dentro desse contexto, né? Ele atrai o que é bom, o que a gente julga bom, e rejeita aquilo que não nos é conveniente. O grande problema do ego, né, é que quando ele se manifesta, ele tem o quê? Ele tem uma contraparte que você pode chamar de eu. É somente terminologias para vocês poderem entender, né? O ego, ele luta violentamente contra isso aqui, ó, chamado eu. O que seria o eu? O eu nós vamos colocar como a nossa parte mais espiritualizada. É aquilo que nós temos em nível mais elevado, de conquista espiritual, vamos dizer, é o espírito em si. E o ego é o quê? O ego
é o que eu falei para vocês, essa estrutura psíquica que funciona para fazer com que a gente seja impelido nos nossos desejos, a gente procure os nossos interesses pessoais e ao mesmo tempo é inevitável, os impulsos botam para fora aquilo que a gente traz de tendências que muitas vezes não são boas de reencarnações passadas. Está dando para entender? Então isso aqui, existe o quê? Existe uma espécie de conflito entre os dois, vamos assim dizer. E a gente fica nesse conflito na nossa vida toda. Porque isso aqui, essa dinâmica aqui, você não consegue evitar. Porque inclusive é um dos benefícios que você tem. Porque ele atrai os teus desejos, os teus interesses pessoais, mas por outro lado, ele protege, é um mecanismo que protege a tua individualidade. Nós não vamos entrar nessa parte, porque senão vamos alongar muita palestra. Mas ele protege a tua individualidade. Então isso aqui é necessário e inevitável. Mas para nós atingirmos essa parte aqui, que vibra, vamos assim dizer, num padrão mais elevado, mais divino, nós temos que transcender esse mecanismo aqui que nos rege no estágio evolutivo que nós estamos. Não tem outro jeito. E vocês poderiam perguntar assim para mim, e como que eu faço essa coisa? Né? Porque não é fácil. Não é fácil você superar os teus desejos, muitas vezes são materiais, os teus interesses pessoais, as tendências que muitas vezes se tornam verdadeiras compulsões da nossa vida e a gente não consegue evitar de jeito nenhum. Então a pergunta talvez mais lógica seria essa: e como é que eu saio dessa? Né? Como é que eu transcendo isso aí para eu poder sintonizar com uma energia espiritual, uma energia divina mais elevada? Porque isso aqui, você não elimina. Você não arranca isso dentro de você. Se você fizer isso aí, você desestrutura o teu psiquismo. Você sofre uma verdadeira desorganização psicológica que seria impossível viver de um modo equilibrado e sadio, mentalmente falando. Não é? Então, para nós podermos trabalhar isso aqui, essa transcendência desse mundo material para um mundo mais espiritual, nós temos que entender a dinâmica do funcionamento desse mecanismo aqui que cada um de nós tem que entender. E quando ele se manifesta de que modo? Na sua totalidade, na expressão daquele sentimento que o Kardec coloca como que nos atrasa em todos os nossos progressos e aspirações espirituais, que é exatamente o egoísmo. Eu costumo dizer assim, para você entender, você coloca o ego mais o sufixo ismo. É o egoísmo em si. O que é o egoísmo? O egoísmo é o desejo das coisas só para você, é o interesse pessoal que predomina muito acima do teu semelhante, é as tendências que a gente tem materialistas e negativas. É assim que nós podemos interpretar sem dúvida nenhuma. Então, para nós podermos, como eu já disse, transcender ou transformar isso aí, nós temos que entender como ele funciona dentro de cada um de nós. Porque senão você não elimina. Não adianta eu chegar aqui, o outro chegar, o outro orador, vocês abrirem o Evangelho aqui, né? Abram o livro dos Espíritos, e o que vai acontecer? Fala assim, você não pode, você não deve ser egoísta. Ninguém vai deixar de ser egoísta porque falaram para você não deixar de ser. Se assim fosse, Jesus já teria sucesso na Terra há muitos milênios, porque era o que mais pregava, era exatamente isso aí. Era o que? Era a caridade, a fraternidade, o altruísmo, que é tudo o contrário do egoísmo. E a humanidade se encontra aí, como vocês estão vendo aí nos jornais, na televisão, desse modo aí. Quer dizer, não mudou nada. Hoje nós temos uma vantagem, nós temos a informação, nós temos o conhecimento, e nós temos que lançar a mão, sem dúvida, disso aí. Então, para vocês poderem entender mais a fundo isso aqui, eu vou tentar fazer uma colocação onde vocês vão, junto comigo, numa linha de raciocínio, entender como desenvolve esse negócio no nosso íntimo. Vamos começar a remontar aí alguns milhões de anos atrás. Alguns milhões de anos atrás, o que acontecia com a humanidade? Vamos colocar aí que os primeiros seres humanos ali estavam começando a reencarnar. Então nós tínhamos ali nos primeiros seres humanos o que? Nós tínhamos o homem solitário. Vamos pôr aí que eram o homem das cavernas, até um pouco antes, né?
O que acontecia com essa criatura? Ele para poder sobreviver, ele tinha que ter o que se chama um método de sobrevivência. Esse método de sobrevivência dele era expressado através do mais embrutecido egoísmo. Porque se ele não tivesse totalmente envolvido e permeado por um egoísmo o mais grosseiro que vocês possam imaginar, ele não sobreviveria como espécie. Toda espécie, se vocês forem ver, desde um formigueiro ali até uma grande população humana, vocês vão ver que é regido dentro desse esquema de poder ocasionar a sobrevivência da espécie. Não é assim? E o egoísmo é aquilo que faz com que a gente possa ter sobrevivido até hoje. Então os primeiros homens ali, que nós vamos chamar de homem solitário, ele tinha um método de sobrevivência, que era o mais puro egoísmo, que era o quê? Era o método em que ele sobrevivia através da astúcia e através... Não, vamos mudar aqui, isso aqui é depois. Ele sobrevivia através da força e da violência. Ele tinha que ser violento de qualquer modo para poder sobreviver. Então o que ele fazia? Ele saía da caverna dele, ele em busca de alimento, porque ele tinha que sobreviver, ele tinha que comer, não importava o modo. Ele entrava na caverna do outro, roubava sua caça, roubava sua fêmea, levava para a caverna dele, e ali ele não sentia absolutamente culpa nenhuma. Ele só sentia o impulso do mais embrutecido egoísmo que vocês podem imaginar. E assim os milhares e milhares de anos foram se remontando, e o ser humano foi lentamente progredindo. O que acontece? Acontece que com o tempo, esse homem solitário aqui, vamos aqui colocar, que ele sobrevivia somente através da força e da violência, ele começou a perceber que se ele se reagrupasse, ou seja, se ele formasse ali uma família, tivesse filhos e essa coisa toda, esse método de sobrevivência dele ia ficar muito mais fácil. Ele ia sobreviver muito mais fácil. E lentamente ele fez o quê? Ele constituiu a família, da família originou a aldeia muitas vezes se transformou em reinos, os reinos se transformaram em países, não é assim? E hoje nós temos aí esse país, nós temos esse mundão de Deus aí que a gente está vendo. Mas começou lá milhões de anos atrás com ele solitário, ele sozinho. Quando ele conseguiu se reagrupar, o que ele fez? Ele substituiu o seu método de sobrevivência. Da força-violência, agora sim, ele passou o quê? Ele passou por um método de sobrevivência chamada astúcia-fraude. Então, ele evoluiu. Mas ele evoluiu por quê? Porque esse egoísmo que permeava ele do modo mais embrutecido, esse egoísmo se expandiu. Veja bem, olha, ele não desapareceu. Ele que era egoísta, só pensava nele, de repente ele viu que ele precisava pensar o quê? Na família. Ele precisava pensar na família. Ele tinha que ir lá trabalhar, dar um mundo danado para poder fazer a subsistência da sua família. Até hoje é desse modo. Não é verdade? Então esse egoísmo fez o quê? Expandiu. Ele não desapareceu. Ele sofreu um processo de expansão. Para vocês poderem entender, imagine uma bexiga. Vocês enchem uma bexiga e o que acontece com a bexiga? A bexiga fica num tanto cheia. Você começa a pôr mais ar, o que acontece? Essa bexiga, ela vai aumentando de tamanho. Proporcionalmente ao seu aumento de tamanho, a borracha dela vai afinando. Não vai afinando? O egoísmo é a mesma coisa. Quando a gente expande o egoísmo, ele vai ficando cada vez mais tênue. Ele vai cada vez se manifestando de um modo diferente. Então aquele egoísmo que era extremamente embrutecido no homem solitário, quando ele começou a compartilhar com a família, estendeu mais. Quando ele estendeu ainda mais o egoísmo além da família, por exemplo, na cidade, quando a gente nasce numa cidade, ama a cidade, vocês não amam Polônia? Fala que Polônia se eu falar aqui que Rio Preto é melhor, vocês vão ficar bravos. Não, Rio Preto é a melhor cidade do mundo depois de Polônia. Não é assim que funciona? Por quê? Porque vocês estão protegendo a cidade.
Do mesmo modo que a gente protege a família, a gente começa a desenvolver isso, protege a cidade. Mas é egoísmo. É egoísmo. Quando você expande em torno de cidade, o que você faz? Você expande mais aí em torno do quê? Em torno de país. A gente chama isso de patriotismo. Mas é egoísmo. Por exemplo, peguem o país mais patriota do mundo que eu acho. Qual que é? Os Estados Unidos. Dentro da fronteira dele, o que acontece é tudo suprido ali dentro. O governo faz o melhor que pode, protege o americano, esse negócio todo, mas da fronteira para fora, aí ele vende armas, invade e apronta tudo aquilo que a gente vê nos jornais. Então, o americano, ele expandiu mais o egoísmo. Então, a astúcia e a fraude começou a ser um método de sobrevivência. Porque a astúcia e a fraude não mata, como matava a força e a violência, mas ela arruína. Entendeu? É a mesma coisa, é o mesmo mal, ela arruína. A astúcia e a fraude acabam muitas vezes com certos países, com certas famílias e assim por diante. Então isso aqui, ó, é a dinâmica que nós temos que começar a entender. O egoísmo faz o quê? Ele expande. Mas ele está expandindo o quê? Porque ao mesmo tempo, veja bem, do modo que existe uma força de expansão, existe uma força de agregação, de união. Olha como a providência divina trabalha direito, sabe? Ele une e expande. Isso aí, a tendência é o quê? É expandir cada vez mais. E essa união, que primeiro uniu a família, depois a cidade, depois o país, um dia vai unir o quê? Vai unir em nível de planeta. É o egoísmo onde ele vai cada vez se intensificar mais. Quando chegar nesse nível aqui, gente, da gente olhar o planeta e amar ele verdadeiramente e protegê-lo, como a gente protege a família, protege a nós mesmos, sem desmatar, sem poluir, essa coisa toda, aí nós vamos chegar no estágio do mesmo modo que a astúcia e a fraude substituiu a força e a violência, a sinceridade e a cooperação vai substituir a astúcia e a fraude. Está dando para entender? Então esse egoísmo, o que ele faz? Ele vai cada vez mais fino. Quando ele chegar nesse estágio, o que vai ocorrer? Ele vai aí se transformar verdadeiramente no altruísmo. A borracha vai estar tão fininha, vai expandindo, aí que chega uma hora que faz, ela fica tão quintessenciada que ela se transforma no altruísmo. Então a coisa começa individual, depois no agrupamento, em nível planetário e depois em nível de universo. É assim que funciona. É uma ilusão a gente achar que nós vamos pegar o egoísmo dentro de nós, tirar e vamos deixar de ser egoísta. Não vai acontecer isso aí. Você não vai deixar de ser egoísta porque você vai levar a cesta básica, porque você vai dar passe, porque não vai. Sabe, isso é o exercício da caridade, é outra coisa. Através da caridade nós vamos fazendo com que esse processo chegue no ponto aqui que eu falei do máximo da quintessência, né? Mas é somente um exercício. A dinâmica de funcionamento dele é dentro desse contexto aqui, ó, sem dúvida nenhuma. Até aqui deu para entender? Então o que acontece? Quando nós chegamos nesse nível aqui, ó, aonde a gente já está num processo já de transformação desse negócio todo, nós temos que começar a olhar para trás, porque esse aqui é o mundo futuro, ó, esse aqui é o mundo que a doutrina preconiza, é o mundo de regeneração. O mundo de regeneração nosso, o que a espiritualidade alerta? Que o sofrimento não vai terminar como a gente acha, isso aqui não vai ficar um paraíso, né? Mas ao mesmo tempo, aqueles que não vibram mais na sinceridade, na cooperação, que estão vibrando dentro desse contexto aqui, esse pessoal vai embora. Então esse mundo, a vibração dele já não vai comportar mais isso aqui. Do mesmo modo que esse aqui não comporta isso na grande maioria das vezes. Por quê? Porque aqui agora tem leis, tem regras. Se o indivíduo for lá, der uma cacetada, pegar a fêmea do outro, pegar a caça e levar, a justiça vai punir. Não é assim? Do mesmo modo aqui, a hora que ele já tiver um padrão vibratório maior, a própria lei entra em ação. Se ele estiver vibrando aqui do modo mais baixo, ele vai ser degradado, ele vai embora.
né? Ele vai para planetas em que vibra no mesmo padrão em que ele está vibrando. Então, dentro disso aí, nós temos que entender uma coisa, que o egoísmo é tão grave que ele cria tentáculos, vamos assim dizer. Ele ramifica em determinados momentos, né? E um dos tentáculos aqui, uma das ramificações que tem nessa parte aqui, é exatamente aquilo que nós estamos vendo hoje. Quando a gente liga a televisão, quando a gente abre os jornais, o que a gente está vendo nada mais é do que uma ramificação, um tentáculo do egoísmo dentro do estágio em que ele se encontra de astúcia e fraude, que nós conhecemos pelo nome de corrupção. A corrupção nada mais é do que uma das manifestações do egoísmo. Então, quando você começa a ver que o indivíduo foi lá, ele pegou 150 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, 40 milhões de dólares, você começa a olhar aqui e você fala, gente, para que uma criatura dessa quer tanto dinheiro só ele? Né? Para que ele vai fazer com 150 milhões de dólares? Você compra fazendas, você compra um barco luxuoso, você compra uma Ferrari, os melhores carros. Chega uma hora você não tem mais o que comprar, né? Porque vira uma rotina aquilo, é uma mesmice. Então, quando a gente começa a ver isso aqui, nada mais é do que o egoísmo se manifestando em uma das suas partes ali em que ele se divide. E quando isso aqui começa a acontecer, nós temos que entender o processo por que acontece isso aqui, sabe? Porque a nossa tendência qual que é? É olhar isso aí e sentir raiva. Não é assim que funciona? Mas nós teremos que entender o processo e dentro desse entendimento procurar um ponto de equilíbrio dentro de nós, sabe? Porque eu sei que é muito difícil, mas esse entendimento, principalmente, depende de certo, vamos dizer assim, de certo raciocínio que a gente teria que ter. Porque essas pessoas que aqui estão dentro disso aí, muitas vezes estão fazendo com que essa astúcia e fraude destrua o seu próprio país, mas porque eles não estão ainda dentro aqui, ó, como eu falei para vocês, um nível de patriotismo, eles estão o quê? Estão num nível ainda individual, de extremo individualismo, né? E o que a espiritualidade nos orienta para que a gente possa entender isso aí? Ela fala o seguinte, que quando nós reencarnamos, nós não reencarnamos jogados ao acaso. A gente não vem, por exemplo, numa família ao acaso. Do mesmo modo que essa família não vem num país ao acaso. A gente vem para realizar uma coisa chamada aprendizado, ou reaprendizado. Nós estamos aqui numa escola, e nessa escola que nós temos que reaprender, vamos dizer assim, as coisas, né? São grupos que reencarnam, tudo controlado pela espiritualidade, para realizar esse aprendizado. Por exemplo, vocês peguem um grupo de espíritos que reencarnaram na Alemanha, vamos assim dizer, são os alemães. O que esses espíritos estão aprendendo na Alemanha? O que caracteriza, o que marca o povo alemão? É a disciplina, não é isso aí? É a retidão, é a obediência. O alemão é extremamente disciplinado, obediente, tanto é que a maior economia do mundo está lá hoje, né? Graças ao que está, graças à organização, disciplina tal, esse negócio todo. Então, na Alemanha tem esse grupo de aprendizado. Peguem outro grupo de espíritos que reencarnam na Suíça. Qual é o aprendizado desse grupo na Suíça? É a honestidade. O suíço é extremamente honesto. Vocês veem que eles pegam lá, quando eles suspeitam que tem dinheiro de lavar, que é lavagem de dinheiro, que é corrupção no país, eles denunciam e mandam dinheiro para o país lá onde foi desviado. O suíço tem essa característica. O cidadão suíço, ele tem essa característica aí que eu sempre costumo citar esse exemplo. Quem faz a leitura da luz na Suíça é o próprio cidadão. Ele recebe um formulário pelo correio, ele pega o formulário, vai lá no relógio de luz, marca os quilowatts que ele gastou e ele vai lá no banco e paga. E ele não falsifica, porque ele sabe que se pegar ele está perdido. Vocês pegam, por exemplo, o oriental. Que marca o oriental? O japonês, o asiático, né? O que marca o asiático é o respeito pelo semelhante, também a honestidade. Passou na Globo um tempo atrás aí, deixaram uma carteira e uma mala, né? No metrô ali em Tóquio, ficou lá, ninguém foi lá pegar, sabe?
Todo mundo passava, olhava e ia embora. Falava, quer dizer, não é meu, o que eu não ganhei, eu não pego. O que marca os Estados Unidos é o patriotismo, é o pragmatismo. É um povo super prático. Pessoal, vou pegar uma rodovia aqui, vou lá para o outro lado do país. Eles fazem isso numa tristeza danada. Eles são tão práticos que eles não colocam o governo para financiar a obra que o governo contratou a empreiteira. Tem o quê? Tem uma seguradora. Quem pega a obra é obrigado a ter uma seguradora, ter um seguro. Aí não tem corrupção. Você colocar o governo para olhar uma obra em que a empreiteira contratou, você colocar o louco para olhar o banheiro. Não tem jeito de não ter corrupção. E assim vai. Vamos pegar um grupo de espíritos que reencarnaram no Brasil, que somos nós. Qual é o nosso aprendizado? Fala. Então, todas as vezes que eu pergunto, as pessoas dão risada. Porque o nosso aprendizado é aprender a honestidade. Por exemplo, nós não estamos lá no Senado, nenhum vai lá no Senado e seria capaz de roubar, ir lá no Congresso, fazer aquelas mutretas. Mas quantos não têm a coragem de fazer um gato na TV a cabo, de fazer um negócio na água para não pagar? Rio Preto é muito comum isso aí, sabe? Ir lá no relógio de luz lá e botar lá um gato, lá uma gambiarra lá para não registrar a energia, que para na vaga do deficiente e não é deficiente, entendeu? Para na vaga do idoso e assim por diante. Quantos de nós não fazemos isso aí? Vocês já imaginaram deixar uma mala com uma carteira no metrô em São Paulo? Deixem lá, pode marcar 5 minutos. Eles levam até vocês se tiverem. Pois é. Pendurado no pescoço me leva, né? Pendurado no pescoço me leva ainda. Sabe? O respeito ao idoso. Então, nós somos um grupo de espíritos que nós temos que realizar um aprendizado. Sabe? E para nós podermos fazer isso, nós temos que entender esse processo aqui, ó. Sabe? Nós temos que passar o quê? Nós temos que sair desse grupo que nós estamos, que o Márcio é a família, nós estendermos sim essa proteção no nível de país, para nós podermos depois dar um salto maior. Porque vocês já viram alguém com bandeira do Brasil na frente da casa, na escrivaninha de trabalho, no carro, ali a gente não vê. O americano é super patriota, ele tem bandeira para todo lado, o que ele mais respeita é a bandeira. A data mais comemorada nos Estados Unidos, só ganha disso aí o Natal, nem a passagem de ano é igual, é o 4 de julho, que foi o dia da independência deles. Eles têm um orgulho disso danado. Fala assim, amor, não é amor, é egoísmo. Eles são egoístas, porque o outro país eles querem que se arrebente, mas eles já chegaram nesse ponto. Nós chegamos nesse ponto no Brasil? Não chegamos. A gente tem um país maravilhoso, mas ninguém quer saber, o cara quer saber de lá, tirar madeira, desmatar, poluir o rio, jogar agrotóxico. Ele não está preocupado com o interesse pessoal dele. Não é assim que funciona? Então, gente, olha, o que eu quero deixar hoje em torno de recado aqui para vocês, de mensagem, é exatamente essa daqui. É para nós podermos analisar do modo correto isso aqui, ó, e assumirmos que nós temos que efetuar essa melhora. Porque a gente tem uma ilusão, sabe, muito grande, que o egoísmo nós vamos eliminar de uma hora para outra, que nós não somos egoístas, não, nós somos. E nós não vamos conseguir eliminá-lo de um momento para outro. Isso aqui é um processo que vai o quê? Vai milhares e milhares de anos. Começou lá, ó, no Homem das Cavernas, e foi nos reagrupamentos, astúcia, e agora a doutrina anuncia que o planeta está pronto para sofrer uma nova grande transformação, não é? E essa transformação, que vai passar de um mundo de provas e expiações, né, para um mundo de regeneração, essa transformação, nós temos que estar prontos para isso aí. De que modo? Procurando a sintonia da sinceridade e da cooperação com o semelhante. Você fala assim, e eu elimino esse negócio aqui, ó, vamos dizer, eu vou eliminar o ego? Não, você não vai eliminar ele, mas você vai tomar consciência que você precisa transcender. Você vai tomar consciência que precisa transcender. E mesmo as tuas preces, a hora que você estiver fazendo a prece, você pode notar que a grande maioria das preces que a gente faz é o nosso ego que está rezando. Pai, faça com que eu possa ter paz de espírito,
faça com que eu consiga um emprego, faça com que eu... E a gente pede, e quem está pedindo, a grande maioria aqui, é o ego. Às vezes até quando a gente pede para os outros, é o ego que está pedindo, sabe? Ajuda, pelo amor de Deus, aquele meu pai, porque você está às vezes incomodado com aquele negócio lá, sabe? É a dor que você está sentindo, é onde você está pedindo. Então o verdadeiro altruísmo, a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, nós ainda temos que conquistar. Essa é uma conquista que nós temos que realizar, sem dúvida nenhuma. E essa conquista, para nós podermos realizá-la, nós temos que ter consciência de como funciona o processo, porque senão a gente não consegue. Senão fica o quê? Fica se enganando a si próprio, né? É uma enganação. Tipo assim, eu vou me enganar, eu faço de conta que acredito, e assim a coisa começa a desgringolar. Então, ó, rapidamente para terminar, o que eu quero fazer, ressaltar aqui para vocês? Eu quero ressaltar que entre, vamos pôr aqui, essa astúcia fraude e essa sinceridade e cooperação, existe o quê? Existe um hiato, ou seja, existe um espaço aqui, que nós temos que percorrer. Existe um espaço de tempo que nós temos que percorrer para fazer o quê? Para fazer com que essa bexiga estenda até ficar tênuezinho para poder sofrer a transformação. Não é assim que funciona? Então, esse hiato aqui, nós podemos exatamente percorrer esse espaço aqui mais breve, se nós, como aquele desenho que eu fiz no começo, conseguirmos transcender esse ego, o verdadeiro eu espiritual que a gente tem dentro. E isso também nós não conseguimos muito fácil. Nós temos que desenvolver um íntimo para conseguir isso, uma vontade verdadeira de querer realizar isso aí. Porque quando a gente fala, não, eu quero, né, muitas vezes nós não estamos querendo em nível de eu, nós estamos querendo em nível de ego. Não, eu quero melhorar, eu quero não sei o quê, mas é o ego que está falando isso aí, sabe? Ou seja, eu quero satisfazer os meus desejos, eu quero satisfazer meu interesse pessoal, eu quero com as minhas tendências, porque eu gosto delas. São tendências que a gente trouxe de vidas anteriores. Tendências de orgulho, de mania de grandeza, de egoísmo. Isso aí nos dá prazer, de certo modo, não é? Então, quando a gente começa verdadeiramente a se conscientizar, aí esse ato aqui começa a diminuir, porque nós vamos nos transformar num modo muito mais rápido. E às vezes a pessoa fala, não, olha, eu vou transformar porque eu vou ter pensamento positivo, porque eu vou ter não sei o quê. Você até pode ter pensamento positivo, mas o que você tem que fazer verdadeiramente é mudar a tua crença interior. Porque pensamento positivo é uma coisa e crença interior é outra. Sabe? A crença é aquilo que a gente traz em nível de alma, é aquilo que já vem de reencarnações passadas, é aquilo que você cria muitas vezes quando você é criança. Essa crença é aquilo que faz funcionar, sabe? O pensamento positivo você só está plasmando imagem, você plasma uma imagem agradável e essa imagem é fugaz, ela desaparece. Agora a crença que você tem, você pode desencarnar, que a única coisa que você vai levar na mala do lado de lá é isso aí, é as crenças que você tem no teu íntimo. Se você tem a crença verdadeira que você vai melhorar, você vai passar por um mundo de transformação, que você acredita verdadeiramente que o caminho é esse, da sinceridade, da cooperação, aí esse ato aqui diminui, você percorre mais rápido esse intervalo. Se a tua crença não é dessa daqui, se a tua crença continua sendo que o verdadeiro prazer é o do ego, da matéria, dos desejos, das vibrações mais materialistas, não adianta fazer pensamento positivo. Você pode plasmar o pensamento e ele é impermanente, ele desaparece rapidinho. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite é vocês procurarem o foco de poderem desenvolver a vontade verdadeiramente de querer isso, sabe? Porque nós só vamos sofrer a transformação quando essa vontade de querer se tornar o suficientemente forte para você fazer com que brote do íntimo do teu ser a certeza que aquilo vai acontecer. Isso aqui, essa palavra, certeza, a certeza é o combustível, é o gatilho. Sem isso aqui você não transforma. É uma grande ilusão. E para ter isso aqui, você tem que ter vontade de querer.
O que mais nós temos que pedir nas preces é exatamente fortalecer a vontade de cada um de nós. Porque a vontade é do ego, é do desejo, das coisas agradáveis. Não é a vontade de transcender isso tudo e partir para um mundo de sinceridade, de cooperação, de desapego. Não é isso muitas vezes que a gente quer. O estágio evolutivo nosso não é isso aí. Deu para entender? E para fechar, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para vocês aqui há uns 2, 3 anos atrás. O que é essa vontade de querer e essa certeza que essa vontade vai acontecer? Onde vocês já ouviram essa frase? Essa frase está dentro aqui tá dentro da doutrina, num dos livros do Kardec. Se vocês abrirem o Evangelho segundo o Espiritismo e abrirem num capítulo onde está escrito a fé humana e a fé divina, onde o Espírito se intitulou Espírito Protetor, ele deu a melhor definição de fé que eu já vi até hoje, entre várias que tem inclusive no Evangelho. Ele fala assim: a fé, ela pode ser humana e pode ser divina. A fé divina é a fé que você usa para poder subir e sintonizar em aspirações mais elevadas e divinas. A fé humana é aquela energia que você vai usar para poder concretizar as suas realizações materiais e fazê-las progredir. Então ele fala a fé humana e a fé divina. Aí ele fecha falando: a fé é a vontade de querer e a certeza que essa vontade vai se realizar. Quando você alicerçar a tua vontade de um modo que você vai verdadeiramente querer se transformar nisso aqui tudo que eu expus, aí você gera certeza e você vai como um bólido em torno da parte mais elevada. Enquanto nós não tivermos essa certeza, a gente não anda, a gente não caminha, a gente fica marcando passo no egoísmo, sabe? Então, resumindo, a vontade de querer e a certeza que essa vontade vai se realizar chama-se fé. É simples. Não é a fé dos lábios, como diz André Luiz, é a fé do coração, é a fé da crença, é a fé da certeza. Você tem aquela crença, você sabe que a coisa vai dar certo. Aí funciona. Deu para entender? Então tá bom. Então vamos ver se a gente consegue marcar o ano que vem. Aí eu faço a continuação dessa aqui que eu estou fazendo. Que agora eu fiz uma mistureba, né? Eu misturei um pouco. Mas depois a gente depura isso aí e faz uma colocação mais dentro do foco dessa da crença e do pensamento positivo, para vocês poderem interpretar isso do modo mais correto. Tá? Então, ó, gente. Só o ano que vem? É, agora é o ano que vem, tem que ser uma vez por ano. Então aí, olha, gente, eu de coração desejo hoje que vocês possam assimilar verdadeiramente isso, compreender melhor a situação, né? E quando eu falo melhor a situação, é a situação do íntimo da alma de cada um de nós, né? Porque a situação externa são situações que mudam, são cíclicas e dualistas. Isso aí, a vida é um alto e baixo, né? Do jeito que hoje está ruim, amanhã vai estar bom, depois pior. Então é isso aí. Mas a única coisa que a gente tem que enxergar mesmo com clareza é exatamente o íntimo de cada um de nós. E nesse íntimo, é entender a dinâmica como funciona, interpretá-la do modo sincero e procurar, através dessa vontade alicerçada num querer verdadeiro, fazer com que gere a certeza para nós podermos nos transformar. Tá? Então a cada um de vocês muita paz, muita alegria e que Deus os acompanhe nessa noite. E até a próxima oportunidade, até o ano que vem, né?